Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a este 85º Agro, o nosso espaço semanal digital, nesta altura das quartas-feiras à noite, onde pretendemos criar massa crítica na agricultura e no mundo rural. Esta é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo e insere-se numa estratégia de comunicação da agricultura, dos seus agentes e de sabermos as opiniões e as experiências dos nossos conferencistas. Portanto, este evento, a metodologia que tem, portanto, neste caso hoje temos uma conferencista, portanto, fará uma apresentação inicial e depois seguem-se as respostas às perguntas que colocarem no bate-papo do Zoom e, portanto, aí haverá tanto um debate sobre o tema. Hoje o tema é as agriculturas do norte de Portugal. É conferencista a engenheira Carla Alves, é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi diretora do Parque Biológico de Vinhais, da ANCSUB e secretária técnica do livro genealógico da raça Bízara. Coordenou vários projetos de valorização da raça e de proteção de produtos da OPIGP. Esteve na coordenação e organização da Feira do Fumeiro de Vinhais de 1995 a 2018. Foi também representante da CAP no grupo de peritos da União Europeia da DESAGRI, no Comitê Executivo da Carne de Suíno e no COPA-COGECA. Foi também vice-presidente da Federação de Raças Autóctones, FERA, e vogal da Comissão Nacional de Coordenação do Plano Nacional para os Recursos Genéticos Animais. Desde dezembro de 2018, desempenha o cargo de Diretora Regional da Agricultura e Pescas do Norte. Senhora Diretora, muito obrigado por estar connosco. É um enorme gosto tê-la cá. Tenha a palavra. Obrigado, boa noite, José Martino. Um agradecimento por este convite. De facto, é um gosto poder partilhar este tempo convosco e com quem nos possa estar a acompanhar e ouvir e a ver. De facto, hoje a Espaço Visual está na senda da inovação. De facto, é desta forma que chegamos hoje às pessoas e aos nossos empresários agrícolas, na impossibilidade muitas vezes de estarmos presencialmente. De facto, o Espaço Visual tem feito um excelente trabalho a esse nível. Eu tenho acompanhado de facto este vosso trabalho de ligação e de informação aos empresários agrícolas e de facto desde quando me convidou, acho que já foi há uns meses, lhe disse que obviamente que estaria disponível para conversarmos um bocadinho. Também, claro, quero cumprimentar todo o painel de participantes neste agromeeting. Dizer-vos que aquilo que preparei, vou passar alguns slides, porque de facto torna-se mais fácil falarmos aqui um bocadinho do que é este nosso norte. Vou-vos falar de facto aqui em alguns números. Também é uma altura excelente para nós conversarmos sobre eles, porque há muito pouco tempo nós tivemos o resultado daquilo que foi o recenseamento nacional agrícola, e que o ano passado, portanto, o ano passado tivemos esses resultados, embora ele seja de 2019, mas os resultados são do ano passado, de 21, o que quer dizer que estão extremamente atuais e de facto foi com base nesses dados que preparámos aqui alguns slides para vos mostrar e depois obviamente para conversarmos no final. Eu iria então compartilhar aqui a tela. Já estão a ver.
Sim, estamos a ver. Estão a ver? Vou só pôr em modo de apresentação. Em modo de apresentação, demora um bocadinho, não sei se já está. Ainda não. Ainda não. Ainda estamos a ver no modo slide. Agora já está no modo apresentação. Agora já está. Já está. Obrigado. Bom, então, deixa-me só. Bom, então, vamos então, temos aqui alguns dados para vos mostrar, e claro que o primeiro deles será aqui uma caracterização da região, quer a nível de relevo. De facto, olhando para o mapa do lado esquerdo, vemos a grande diversidade, também a nível de mapa de precipitação, que nos dá aqui, claro, o nosso litoral muito mais úmido e com muito mais precipitação, e depois, no caso das temperaturas mínimas e máximas, percebemos que a zona do Nordeste transmontano e mais a do interior é de facto aquela que tem aqui mais amplitudes térmicas, com verões mais frios e invernos mais frios e verões mais quentes do que o clima mais ameno do litoral, e obviamente que isto condiciona depois toda a atividade agrícola. Queria passar o slide e agora não passa. Estava a tentar passar o slide e ele não passa, não percebo porquê. Já passou. Já passou. Bom, também este mapa mostra-nos aqui as unidades de paisagem, e por aqui se percebe também a grande diversidade do norte, vendo aqui esta zona mais verde, mais de montanhas, a zona depois da terra quente transmontana, e da terra fria transmontana, que contrasta obviamente aqui com a zona mais atlântica. Estou com dificuldades de passar o slide, não percebo. Não passou, pois não, Martino? O slide... Não, continua o mesmo. Continua o mesmo, eu não estou a perceber porque é que ele não passa. Clique na seta, se conseguir. Pois é o que eu estou a fazer. Estou a clicar na seta. Bom. Agora já passou. Sim, já passou. Já passou. Bom, se isto fica resolvido. Bom, a outra questão que eu vos queria também falar neste norte é desta divisão hoje administrativa, e mostrava-vos este slide porque a Direção Regional, há algum tempo atrás, decidiu também reorganizar os seus serviços desta forma. E, portanto, uma vez que estamos hoje com 7 CIMs e uma área metropolitana, entendemos que a forma também de nós descentralizarmos os nossos serviços seria exatamente da forma como está hoje esta divisão administrativa do Norte, da NUT 2. E, portanto, hoje temos então divididos nestas CIMs ou NUT 3, e nós, a DRAP Norte, colocou então exatamente as mesmas CIMs, são hoje também as nossas delegações da DRAP Norte, e portanto temos a delegação de Terras de Trás-os-Montes, temos a delegação do Douro, a delegação do Alto Tâmega, a delegação do Alto Minho, e neste caso aqui, como a nossa estrutura orgânica só comporta 6 delegados e portanto tínhamos 8 estruturas, houve 2 deles, há um delegado que ficou com a chamada delegação Cava do Iave, portanto temos a delegação Cava do Iave, e depois temos a outra delegação que é o Porto e Sousa, exatamente apanhando aqui a área metropolitana do Porto e o Tâmega e Sousa. Portanto, é desta forma que hoje em 6 delegações está distribuído também a DRAP Norte. Mas voltando aqui agora às questões demográficas que também condicionam... Espera lá. Voltando aqui às questões demográficas que depois, como dizia eu, também condicionam
a nossa agricultura, e estes são, como lhe disse, dados muito recentes. Nós temos aqui até por comparação, temos aqui o 2011 e o 2021 e vemos que todas esta mancha mais laranja foi de facto as zonas do norte que perderam, freguesias que perderam população. Portanto, temos aqui várias percas em toda esta área. Repare só que apenas nestes locais mais pontuais das capitais de distrito, aqui no caso de Bragança ou na cidade de Chaves, é que nós conseguimos verificar aqui algum ligeiro aumento populacional, mas todo ele acontece, de facto, todo ele se inclina para o litoral e, portanto, temos aqui a zona do Minho e a área metropolitana do Porto a receber gente e todo o interior continua com perca de população. Quanto à densidade, claro que a densidade demográfica acompanha exatamente o último mapa, com estes valores, também eles aqui muito mais para uma densidade populacional muito maior, obviamente, no litoral. Eu peço desculpa, estou aqui com alguma dificuldade. Bom, quanto ao norte, agora agrícola, é interessante este slide que nos fala aqui da igualdade de género, e nós aqui na agricultura, de facto, as regiões em que temos mais paridade é exatamente no Entredouro e Minho. É talvez das regiões onde temos maior número de mulheres na agricultura comparativamente com os homens, e este é um mapa que tem Entredouro e Minho e Trás-os-Montes, e depois tem as outras regiões do país. A comparação aqui com a Beira Interior, com o Alentejo, de facto é grande, em que há aqui uma predominância do género masculino, o que não acontece no caso, por exemplo, tanto do Entredouro e Minho. Também é interessante este slide que nos mostra a idade média do produtor agrícola, e aqui essa idade, de facto, é 2019 para 2009, quer dizer que nós, a vermelho, temos aqui aquilo que em 10 anos aumentou, e de facto a média de idades do produtor agrícola aumentou. Hoje o Entredouro e Minho andará na ordem dos 63 euros, de 63 anos de idade, e no caso de Trás-os-Montes ainda superior, com cerca de 65 anos de média de idade. Também as outras regiões não há grande diferença, um bocadinho mais no caso do Algarve. Quanto ao nível de instrução do produtor agrícola, barrinha mais alta, a grande maioria são, a instrução é do 4º ano, o primeiro ciclo, e temos aqui, portanto, este é o que predomina, e temos outras regiões um bocadinho melhores a esse nível do que o Entredouro e Minho e do que Trás-os-Montes, se bem que não há grandes diferenças a nível nacional. Quanto ao peso da agricultura, o peso da agricultura biológica na SAU, outro indicador em que aqui ainda estamos muito aquém daquilo que é esperado para este tipo de agricultura, com a Beira Interior aqui a sobressair em relação, por exemplo, ao Entredouro e Minho, que se verifica de facto uma percentagem mínima. A SAU média por exploração. A SAU média por exploração, neste momento, este mapa já nos mostra
todas, já é um mapa que nos mostra apenas o norte e está por cima a área metropolitana. Portanto, o AM é o Alto Minho, o Alto Tâmega, depois a área metropolitana do Porto, o Avo, Cava do Douro, o Tâmega e Sousa e Terras de Trás-os-Montes. Portanto, onde nós vemos aqui o maior valor da sal média por exploração é exatamente no Alto Tâmega, e aqui se calhar muito contribui a questão dos baldios para termos aqui este valor mais alto, um bocadinho superior aos 9 hectares. E depois, no caso de Terras de Trás-os-Montes, um bocadinho inferior, entre os 8 e 9 hectares. A proporção da superfície irrigável na SAU, também aqui são já dados só apenas do norte. Pronto, e percebemos aqui que temos a nível de SAU, Trás-os-Montes, Terras de Trás-os-Montes, é acima que tem hoje menos possibilidade de irrigação dos seus terrenos, e por isso mesmo isto irá obviamente condicionar as culturas, que não podem ser todas obviamente regadas, e temos que pensar aqui em culturas de sequeiro. Quanto ao encabeçamento pecuário, bom, também nos traz aqui uma grande diversidade nesta região norte, com a área metropolitana do Porto com encabeçamento muito maior do que as outras, e pronto, e aqui contribui bastante a questão da bacia leiteira e portanto do encabeçamento a nível da produção de leite. Em detrimento temos aqui zonas de baixíssimo encabeçamento, como o Douro, Terras de Trás-os-Montes. Quanto neste momento à parte agrícola, falar-vos aqui de algumas culturas, não iremos referir aqui o caso da vinha, do olival, do amendoal, da castanha, do kiwi, do mirtilo, são algumas das culturas que escolhemos para vos mostrar essa diversidade do norte. E portanto o caso da vinha não é um caso, é um caso bem diferente do resto das culturas, em que no caso da vinha a dispersão tem quase uma dispersão por toda esta área do norte, claro que substancialmente concentrado nesta zona do Douro, mas temos hoje um pouco de vinha em todo este norte, portanto não está só concentrado, embora obviamente em maior quantidade, é verdade, na zona do Douro, mas hoje a área de vinhas estende-se um pouco por todo o norte. Quanto à dispersão, por exemplo, do olival, já temos aqui, importa referir no caso da azeitona, a questão das denominações de origem ligadas ao azeite e à azeitona, em que temos a azeitona negrinha de Freixo, uma DOP, e temos a DOP azeite de Trás-os-Montes. Estas são as denominações de origem da região norte, e a área do olival está a crescer, e está a crescer exatamente na terra quente de Trás-os-Montes, e na zona do Douro, do Baixo Douro, em que temos de facto um aumento substancial desta área de olival, com o norte com 82 mil hectares de olival, mas obviamente aqui as terras de Trás-os-Montes com 52 mil, e depois logo a seguir o Douro com 22.191 hectares nesta região, onde temos concentrado de facto a grande maioria do olival. Quanto ao castanheiro, este também é óbvio que procura zonas mais frias, e por isso mesmo temos aqui, no caso do castanheiro, três áreas também de denominação de origem, que é
a da Padrela, a DOP da Padrela, a DOP da Terra Fria e depois a DOP cá embaixo dos soltos da Lapa, e portanto percebe-se aqui de facto que há aqui concelhos grande produtores e portanto temos aqui uma concentração grande de castanheiro. Temos de facto aqui assim terras de Trás-os-Montes com 26.000 hectares e temos o Alto Tâmega com 11.000 hectares e portanto são substancialmente maiores do que qualquer outra região, mesmo comparativamente ao país. Em relação ao amendoal, também é uma cultura muito das terras de Trás-os-Montes e Douro. De facto, aqui também o amendoal tem crescido bastante, muito nesta zona da terra quente, das terras de Trás-os-Montes, e depois na zona do Douro, e por isso vemos aqui nas terras de Trás-os-Montes mais de 12.000 hectares, e no Douro cerca de 11.000 hectares de amendoal. Aqui o que nós temos como denominação de origem, no caso do amendoal, é a amêndoa Douro, a DOP Douro, e que já percebemos por esta linha vermelha, onde temos a limitação da DOP, que é uma DOP, penso que da década de 80, e que hoje está muito, muito alterado pelo aumento grande de amendoal, e por isso é que hoje se pretende aqui já uma indicação geográfica para a amêndoa de Trás-os-Montes, porque temos agora uma área geográfica grande a subir, portanto já está a ficar mais distante do Douro, e que importava ter agora aqui talvez outra proteção comunitária. Pelo menos a Direção Regional tem-se oposto o caderno de especificações que estamos a analisar para uma nova proteção comunitária da amêndoa. Quanto ao kiwi, de facto é uma cultura com enorme expressão da zona do Cabo do Iava, do Porto e Sousa, muito pouco ou quase nada no restante norte, e com muita expressão, de facto, aqui no Tâmega e Sousa, quase com 1.000 hectares já, e também na área metropolitana do Porto e na cima do Ave. Portanto, estamos hoje com cerca de 2.500 hectares de kiwis. Quanto à maçã, esta cultura é de outra zona, do Baixo Douro. Temos aqui regiões fortes, desde Armamar, Moimenta da Beira, toda aquela zona do Távora Varosa. Aqui o que nós temos também é uma indicação geográfica protegida da maçã da Beira Alta, que vem cá em cima buscar também a parte desta área para essa IGP, e a denominação que quase coincide, um bocadinho mais curta, da maçã Bravo de Esmovo, e portanto uma concentração também muito grande da produção de maçã nesta cima do Douro, e que de facto tem também aumentado, e onde hoje está quase circunscrita esta zona. Claro que se víssemos o mapa para baixo, o centro está logo aqui e tem também esta área contígua também de grande produção de maçã. Quanto à cereja, um pouco com menos pressão, quer económica, quer de produção, mas tem aqui também a zona do Douro e a zona do Tâmega e Sousa com alguma expressão, e depois um pouco esta zona de Alfândega da Fé, de Mirandela, também na área da cima de Terras de Trás-os-Montes, com cerca de 860 hectares, mas de facto aqui a questão da comercialização da cereja tem talvez impedido que haja aqui também mais crescimento a nível desta produção. Quanto ao mirtilo, também é outra cultura de excelência, e que podemos dizer que ela é agora só quase desta altura,
era quase praticamente zero e hoje tem esta expressão tão interessante, com cerca de 1.334 hectares de mirtilos, e tem também aqui uma grande expressão na zona do Tâmega e Sousa, mas também aqui na própria área metropolitana do Porto. Portanto, toda esta zona do Alto Minho, Cava de Ave e Porto de Sousa tem sido muito interessante para a cultura deste fruto. Indo à horticultura, esta, claro, é a dispersão é esta. Nós temos aqui a zona da Póvoa e de Esposende e de Vila do Conde, onde é de facto forte na horticultura, e depois estas manchinhas que aparecem aqui, penso que deve ser ali a zona de Mirandela, e mais abaixo a zona da Vilariça, do Val da Vilariça, mas em que a expressão é muito menor em relação aqui ao litoral. Mais uma vez, as questões ligadas à água a condicionar. Quanto aos bovinos, e aqui agora entrando na pecuária, a questão dos bovinos, também temos um bocadinho por toda a área. Nota-se que as terras Trás-os-Montes, toda esta área aqui de Planalto Mirandês, eram explorações que já foram explorações leiteiras, que deixaram de o ser e que passaram para a bovinicultura de engorda, mas que já foram de leite, e portanto toda depois um pouco aqui na zona de montanha, das nossas raças autóctones, é o que aparece de facto aqui, desde a Barrosã, à Minhota, à Caxena, e de facto são aqui a dispersão, quer na zona de montanha, quer depois obviamente no litoral e aqui no Planalto Mirandês. As vacas leiteiras, essas estão de facto cada vez mais juntinhas e cada vez mais próximos aqui da bacia leiteira de Barcelos e de Vila do Conde, da Póvoa, e portanto este é sem dúvida o local delas, e como eu dizia há pouco, quase desapareceram no Planalto Mirandês. Também um bocadinho aqui no Alto Tâmega, a zona de Chaves ainda tem alguma coisa, mas também ligada ali àquela zona de regadio de Chaves, mas de facto quase todo depois o norte está sem explorações de leite, e portanto elas estão muito concentradas nesta zona. Os ovinos, é engraçado que tem uma dispersão quase um bocadinho em todo o norte. Conseguimos ter aqui uma dispersão, tirando as terras Trás-os-Montes, que se destaca, claro, com maior número de animais, cerca de 145 mil, mas depois, de facto, há aqui quase ovinos também em todo o território do norte. Já o mesmo não acontece com a dispersão dos caprinos, em que no caso da caprinicultura é muito mais de montanha. É de facto aqui as nossas raças autóctones aqui da Bravia, talvez aqui nesta zona mais escura, e talvez aqui também da Serrana, e portanto já mais uma caprinicultura de montanha. Quanto aos suínos, bom, aqui não há distinção em raças, e portanto temos aqui as grandes explorações suinícolas e as de menor encabeçamento, que são certamente da raça bízara, talvez, e as outras com maior efetivo, claro, as explorações intensivas de suínos. Quanto a outro tema que tem a ver com a distribuição dos produtos regionais, com denominação de origem e indicação geográfica, que fui falando há pouco de alguns deles, de facto vale a pena falar, porque o Norte lidera a este nível e deve ter aqui um olhar muito atento para estas proteções comunitárias, que já somam 49 proteções comunitárias no Norte, e este queijinho é que o resultado de facto de todo o território nacional, com o Alentejo é que está aqui próximo de nós com 45, e depois o centro mais abaixo com 25, e portanto as outras regiões estão muito menos
tem muito menos proteções comunitárias do que tem o Norte. Mesmo assim, o Norte ainda aparece aqui este amarelo mais clarinho, sem qualquer DOP IGP, mas penso que será por muito pouco tempo, porque eu amanhã estarei na Câmara da Póvoa, onde irei receber 3 cadernos de especificação dos hortícolas da Póvoa. Pronto, e espero que seja um processo bem encaminhado para que dentro em breve seja uma realidade termos aqui também na Póvoa os hortícolas com indicação geográfica protegida. Esperemos que corra bem. Bom, quanto ao outro tema que vos queria falar, tem a ver aqui com as ajudas ao rendimento das explorações. Depois desta dispersão, gostaria só de vos dar aqui nota de algumas ajudas. Estas são as ajudas ligadas, e depois falarei também, tenho um slide ou 2 só do investimento. Quanto às ajudas ligadas, também não é novidade que o Alentejo tem aqui maior valor nestas ajudas ligadas. Falo do arroz, do tomate, pequenos ruminantes, vacas leiteiras e ainda as vacas aleitantes, e portanto aqui mais valor, logo a seguir ao Norte. Depois, nos regimes, nos pagamentos diretos, aqui nestes pagamentos diretos também lidera aqui o Alentejo, mas obviamente estamos a comparar apenas gráficos, mas é óbvio que a sua SAU também é muito superior ao Norte e por isso mesmo também se pode justificar em parte, obviamente em parte, este maior envelope financeiro para o Alentejo. Aqui incluímos o regime de pagamento base, o regime da pequena agricultura, o pagamento de jovens agricultores, e o pagamento redistributivo e o greening. Quanto às medidas agroambientais, vemos aqui uma fatia muito razoável, bastante forte, talvez, da questão da proteção integrada no Alentejo, muito ligada também às pastagens, e o Norte com outro tipo de medidas mais ligadas também aos sistemas tradicionais, mais do que no caso do Alentejo. Quanto às MZDs, aqui é óbvio que nas zonas desfavorecidas e de montanha o Norte tem aqui mais apoio do que qualquer outra região no país. No total, de todas estas que falei, ajudas diretas, pagamentos diretos, medidas agroambientais e zonas desfavorecidas, dá-nos então um gráfico deste género, em que claramente temos aqui alguma vantagem em relação o Alentejo em relação às restantes regiões, mas também exatamente pensando sempre que tem também aqui mais saldo do que o Norte. Quanto ao outro tema que gostava também de vos falar, no fundo, além das ajudas diretas, era o VITIS e depois um slide ou 2 do investimento. Quanto ao VITIS, este é um programa que vale a pena falarmos nele, porque ele é de facto muito importante para o Norte. O Norte tem esta configuração a nível de regiões vitivinícolas, como todos sabem, dos vinhos verdes aos vinhos de Trás-os-Montes, ao Douro, ao Porto e depois ao Távora Varosa, e isto tem-se traduzido de facto num grande investimento. Ainda fomos buscar aqui valores de 2006 a 2013, e portanto temos aqui o Norte, nesta altura com 136 milhões de euros aqui para o Norte, e portanto em relação às outras regiões com grande destaque. Também aqui nas ajudas ao investimento, aquilo que foi até 23, estes últimos anos também foram excelentes. Recordo estes em particular, o 2021, foram cerca de 60 milhões de euros
para o norte. Temos agora também, fechamos estes dias o aviso e tivemos cerca de 1.400 candidaturas, portanto continua a ser um programa muito procurado. Aqui, portanto, a nível de candidaturas aprovadas até são, penso que aqui o 23 está um bocadinho, mas é agora deste FITIS, e portanto temos então os 7.536 candidaturas aprovadas, isto por região, destacando sempre a zona do Douro, com sempre maior número de candidaturas e mais investimento, mas seguido depois dos vinhos verdes, terras, Trás-os-Montes, e por último também uma região mais pequenina, a do Távora Varosa. A área estruturada é de 10.000 hectares no caso do Douro, é de 6.600 hectares no caso dos vinhos verdes. As ajudas aos investimentos também, portanto, temos aqui o Douro com 212 milhões de euros de ajudas ao VITIS, e queria agora falar-vos ainda de outro tema ligado ao investimento. Ao investimento PDR, apenas 2 slides para vos dar nota de que este é o investimento, a cor-de-rosa e a roxa é a despesa pública. Estamos a falar aqui de 8.300 projetos, 813 milhões de investimento e 501 milhões de despesa pública. Vendo isto pelas várias CIMs, vemos aqui que o Douro e as terras de Trás-os-Montes lideram a nível de investimento e de projetos no PDR 2020. Importa aqui referir também que tipologia de investimentos: jovens agricultores, explorações agrícolas, investimento nas explorações agrícolas, as agroindústrias, são de facto os que têm aqui, os que têm tido aqui mais investimento. Também importa referir que aos jovens agricultores são cerca de 2.000 jovens agricultores instalados através do PDR com 204 milhões, estamos a falar de cerca de 5.000 projetos de investimentos na exploração agrícola, de 416 agroindústrias, 530 projetos florestais, 144 projetos de investimento, 220 projetos de parcerias também criadas com ajuda pública de 7 milhões de euros. Este é o quadro mais atual e em relação ao PDR entramos agora no último ano, é o ano de transição, mas entramos agora em 22, o último ano, e preparamos-nos então para a 1 de janeiro de 23 termos então um novo PEPAC e também certamente medidas diferentes das atuais, que se tudo correr bem entrará então em vigor no próximo ano. Quanto ao outro programa, para além do PDR, e que gostaria de destacar, é esta nossa agenda, a Terra Futura, dentro do PRR, financiada em 93 milhões pelo PRR. Destaco só aqui muito brevemente, acho que já estou a passar o meu tempo, mas gostaria só de vos dar nota de que a Norte, esta agenda de inovação poderá trará aqui a criação de polos da rede de inovação, são 24 a nível nacional, prevê-se de facto que sejam locais abertos a projetos de investigação e de experimentação disponíveis para a agricultura, e quando eu digo para a agricultura e para os agricultores, quero com isto dizer que são projetos e que são polos onde queremos desenvolver projetos de parcerias com universidades, com institutos politécnicos, com empresários, com laboratórios colaborativos, centros de competências, associações, confederações. Portanto, o que se quer aqui é uma junção de esforços de parcerias
poderão, no fundo, executar esses seus projetos nos tais polos da rede de inovação que estão a ser criados. No fundo, não há aqui nenhum que vá ser criado, não há nenhum local que parte do zero. Estamos a falar aqui de polos da rede de inovação que eram já e que já foram locais que estiveram ao serviço da agricultura, mas que há muitos anos, já há cerca de 20 anos, que o Ministério da Agricultura deixou de estar ligada à inovação. Hoje percebemos, obviamente, que isto é de vital importância para a agricultura, precisamos de uma agricultura mais competitiva, uma agricultura mais inovadora, e daí que esta agenda de inovação acho que vai poder ser o garante desta inovação na agricultura, e por isso mesmo estes polos da rede de inovação aqui no Norte, destaco aqui 3, porque são os 3, serão os 3 geridos aqui também com a Direção Regional de Agricultura, que neste momento estamos a preparar candidaturas para todos eles, que é no Valongo, que é a revitalização das zonas rurais, e portanto aqui a temática vai desde o castanheiro ao amendoal, vai também passar muito pela questão do olival, com a criação de um centro de competências do olival tradicional, e depois toca também o tema das raças autóctones. Depois o do Douro, em Santa Bárbara, o tema é a vinha e o vinho, a vitivinicultura. E depois o outro tema do outro polo, que é em Vairão, é de uma agricultura 4.0, onde iremos trabalhar em agricultura, em economia circular, na questão também de hidroponia, na horticultura, são outros temas diferenciados dos restantes. Portanto, este será o novo mapa dos 24 polos do Ministério da Agricultura. Um outro tema, e mesmo para terminar, é agora aquele que vos estava já a dar nota, do plano estratégico da PAC. Dizer-vos também que no desenho deste PEPAC, a DRAP Norte fez sempre várias intervenções por escrito para o GPP. Fizemos o nosso PEPAC Norte e, portanto, o nosso plano estratégico da região norte, e fomos sempre enviando contributos sempre possível para que o desenho desse PEPAC tivesse em conta de facto toda esta diversidade agrícola do norte, e hoje a proposta traz de facto algumas alterações quanto a nós positivas. Uma delas tem a ver depois com os apoios ao rendimento e à resiliência, em que aparecem aqui novos apoios, como seja, por exemplo, o milho silagem, que não existia, e que lutámos também para que fosse possível este pagamento ao milho silagem, um bocadinho aqui inferior ao milho grão, porque está ligado, obviamente, também já ao apoio à vaca leiteira, mas é um pagamento que não existia. No caso da novidade serão também os ecorregimes, e aqui nos ecorregimes vamos ter aqui vários. Este será de facto aqui a grande alteração, que são estes novos ecorregimes, e tanto ligado, por exemplo, que à eficiência alimentar como ao bem-estar animal, pode muitas vezes ser aqui uma fonte de apoio ao agricultor, de práticas amigas do ambiente e que o próprio agricultor já praticava, e que não estava, no fundo, a ser ressarcido dessa sua função enquanto também agente de melhoramento e de apoio ao ecossistema, e por isso estes novos apoios vão diretos, se calhar sem grandes alterações muitas vezes,
e que podem vir também aqui a apoiar mais os nossos agricultores e, portanto, já todos percebemos que este PEPAC tem uma vertente de climática e ambiental muito forte e obviamente este será o futuro e, portanto, 25% da verba será para estes eco-regimes e, portanto, daí que terá mesmo que existir aqui uma adaptação a esta nova realidade. Quanto destaco, penso que é o último slide, também aqui na gestão ambiental e climática, que de facto tem aqui uma forte componente neste PEPAC. Destaco aqui o caso, por exemplo, da manutenção de raças autóctones com menos escalões e mais apoio às raças autóctones a nível de valor. Também os compromissos não são tão apertados como eram e vão passar, em vez de ser 5 anos, vão passar a ser 2 anos de compromissos. E por último, destaco aqui também com particular gosto o apoio que vamos poder, o que está pelo menos pensado, isto não está ainda, como sabem, para aprovação em Bruxelas, mas foi possível também enquadrar aqui um programa muito específico para a zona do Barroso, para o território CIPAM de Património Mundial Agrícola do Barroso, com uma majoração em todas aquelas candidaturas de 10% e que essa é a nossa proposta para esta área do Barroso. E bom, eu acho que já me alarguei muito no tempo, peço desculpa. Não tem que pedir desculpa, nós é que agradecemos o excelente retrato digital que nos fez, com zoom nas diversas culturas e atividades e também nas problemáticas e envolventes da região. Portanto, eu agradeço-lhe a excelente intervenção e da minha parte aprendi imenso sobre o que é que vale o Norte e o que é que são as tuas agriculturas. E tenho todo o gosto também em fornecer-vos também, acho que é um bom instrumento hoje também de gestão, termos estes dados todos e, portanto, poderei fornecer-vos também esta apresentação. Portanto, eu dou nota que este agromeeting é transmitido também em direto pelo Facebook e que fica gravado na parte dos vídeos tanto da página da Espaço Visual no Facebook. Portanto, todos os agromeetings ficam lá registados e, portanto, podem ser vistos em qualquer altura. Portanto, hoje lembro que é o 85º agromeeting, portanto, praticamente há 2 anos, faz agora no próximo mês de março 2 anos começamos, e praticamente todas as semanas, exceto as férias no agosto e no Natal, e temos conseguido ter conferencistas excelentes, como é o caso de hoje, e a senhora diretora regional. Agradeço-lhe a intervenção. Passamos então às questões, que são imensas. A primeira diz: nestes anos em que exerce as funções de diretora regional da Agricultura do Norte, quais os factos que assinala com maiores sucessos na agricultura? Bom, eu estou a olhar para aqui e a ver imensas... Quando chegarmos às 22h30 terminamos. Normalmente ficam sempre algumas por responder, portanto estamos à vontade. E se houver alguma que entenda que não tem resposta, passamos à frente sem qualquer embaraço. Portanto, isto são as metodologias que utilizamos neste evento, portanto estamos à vontade. Sim, mas é ótimo ter questões, por isso vou tentar responder às que puder. Aqui, quanto aos sucessos na agricultura, de facto, de facto é uma área que gosto muito de trabalhar, que foi sempre... de facto a minha área de trabalho,
e de facto acho que o Norte tem sido particularmente feliz nesta evolução agrícola. Muitas vezes, quando coloco alguma, por norma, quando visito alguma exploração agrícola, ou alguma empresa alguma agroindústria, costumo colocar muitas vezes no Facebook e tenho sempre uns excelentes feedbacks, que é de pessoas que nem imaginam de facto já onde que estas explorações estão hoje, já tão evoluídas, já com tanta utilização de inovação, hoje em dia as agroindústrias, de facto temos exemplos de excelência no Norte. De facto, isso é assinalável, de facto, este progresso nestes últimos 10 anos, que é um bocadinho aquilo que eu vos mostrei, são os valores destes últimos 10 anos. Eu penso que podemos, para além desta evolução interessante do que tem sido a nossa agricultura no Norte, e até com novos produtos, como há pouco falei aqui por exemplo, dos mirtilos, que se recuarmos há uns anos atrás, pouca ou nenhuma expressão tinham, e para além de podermos adaptar também a novas culturas, talvez esta aprovação desta agenda de inovação seja para mim um facto de salientar. Isto porque a minha esperança de que esta agenda de inovação traga algo de bom e diferente é grande. Ver estes polos da rede de inovação, como há pouco vos referi, que eram já estruturas completamente obsoletas e já sem qualquer financiamento, já sem nenhum funcionamento, vê-las hoje de facto a poder revitalizá-las, onde nós vamos investir cerca de 3 milhões de euros para recuperar e pô-las ao serviço da agricultura. Confesso-vos que me deixa particularmente feliz, mas aquilo que mais feliz ficaria é que, de facto, daqui a algum tempo e depois dessas obras estarem concluídas, que os agricultores fosse um local de reunião deles, um local onde na prática possam de facto aprender, possam ir. Hoje visitamos, ainda durante o dia de hoje, o polo de Mirandela, onde vamos já dentro em breve iniciar a obra, e de facto aquilo que nós imaginamos é que daqui a algum tempo possam os agricultores chegar ali e querer aprender a podar uma oliveira, ou querer aprender a podar uma amendoeira, e que ali se sintam perfeitamente à vontade e que haja gente que os possa apoiar. E aquilo também que estou a notar é que tínhamos de facto recursos humanos, e temos recursos humanos altamente qualificados, falando aqui neste exemplo do Norte, desde o Centro de Investigação de Montanha, ou por exemplo o Colab Mora, o Instituto Politécnico de Bragança, mas para além de Bragança, muitos outros, e temos contactado todos no sentido deles virem a avançar com parcerias e com candidaturas a esta agenda de inovação, e queria-lhes dizer que se nota de facto grande entusiasmo, é o que eu tenho notado por parte desses técnicos que muitas vezes tinham apenas ou têm só o seu gabinete para trabalhar, e vão poder contar aqui com estes 3, pelo menos da nossa parte, laboratórios vivos, onde possam experimentar e possam de facto encontrar ali, transmitirmos depois aos agricultores mais conhecimento, que é de facto de especial importância. Muito obrigado. Próxima questão. Será possível cumprir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu no que diz respeito aos 25% da superfície agrícola do Norte com agricultura biológica? Há pouco aquele gráfico não era muito encorajador. O que por isso é que a questão provavelmente veio daí, não é? Exatamente, se calhar a pergunta vem daí, estamos muito aquém, estamos muito aquém, de facto essa é a meta. A própria agenda de inovação também
também vem nesse sentido de conseguirmos atingir essa meta. Está-se a fazer, de facto, por exemplo, no caso, dar-lhe só aqui o número que tenho do amendoal, nós passámos, por exemplo, de 1.100 hectares de amendoal em modo de produção biológico para 4.000 hectares em modo de produção biológico. Essa, por exemplo, é uma produção que está a subir. Outras será difícil, mas de facto é uma meta muito ambiciosa. Vamos ver, estamos muito aquém. Vamos ver. O que podem valer as exportações de produtos agrícolas da região norte? O que podem valer as exportações de produtos agrícolas? Em valor? Em valor em porcentagem, mas se não tiver de cabeça também não é relevante, avançamos. Não é? Porque aqui obrigava-me aqui a somar uma série de questões, porque nós, desde o vinho, claro, que tem efetivamente também aumentado esse, claro, mas temos vindo a aumentar no cômputo geral, e se pensarmos em algumas produções, sim, é o caso, o bom exemplo do vinho, o bom exemplo também da castanha, sim, temos vindo a aumentar essas exportações. Tá. O azeite de Trás-os-Montes é dito pelos especialistas regionais como sendo dos melhores do mundo. O que é preciso fazer para lhe dar mais valor e fazer com que o agricultor ganhe mais dinheiro? Olha, em primeiro lugar, ele tem que sair aqui da região de uma outra forma. Ele sai hoje desta região do norte, a grande maioria do azeite sai sem ser embalado. Ele sai a granel e, portanto, sem qualquer imagem, sem qualquer embalagem, e isso logo à partida é muito difícil que consigamos continuar nesta senda. Daí que eu há pouco vos estava a falar desta questão das DOPs e das IGPs, acho que voltando aí, esta questão do azeite de Trás-os-Montes, eu acho que se perde muito pelo facto de não se estar a certificar esta DOP azeite de Trás-os-Montes. É um produto que o próprio que o consumidor tem como nome de produto de qualidade, de azeite de Trás-os-Montes, e depois ele sair desta região sem qualquer certificação, sem até qualquer embalagem, eu acho que aí nós vamos ter que dar o salto para conseguir que de facto os agricultores passem para a venda deste produto dessa forma. E dessa forma, portanto, azeite certificado e embalado. Contudo, da nossa parte, aquilo que estamos também disponíveis para fazer e que estamos empenhados em fazê-lo é a criação de um centro de competências do olival e azeite tradicional aqui em Mirandela. E, portanto, no fundo, conseguirmos aqui apoiar também tecnicamente os agricultores, mas acrescentar-lhe valor, de facto, a este azeite de excelente qualidade. Muito obrigado. A próxima pergunta diz: o governo diz que vai apoiar os pequenos agricultores. Como posso saber se sou pequeno ou médio agricultor? Bom, tem também muito a ver com a questão da chamada agricultura familiar. Nós temos avançado com alguns mecanismos de diferenciadores para os agricultores familiares. De facto, estes agricultores familiares são hoje aqueles que têm mais de 50% da sua mão de obra é familiar, são agricultores que recebem até 5.000 euros de ajudas diretas por ano e são aqueles também que a nível de IRS descontam pelo escalão de 25.000 euros de rendimentos. E, portanto, esse é hoje o patamar para considerarmos aqui, e isto refiro-me concretamente à grande maioria
dos avisos que nós temos estado, aviso de candidaturas em que majoramos esta agricultura mais pequena, esta agricultura familiar, e esses são grosso modo os critérios. A pecuária na região norte irá progredir ou regredir nos próximos anos? Eu espero que seja para progredir, espero que sim. Claro que já percebemos aqui que há uma faixa da pecuária que é exatamente a pecuária leiteira, que tem tido e que está a passar aqui momentos de maior pressão e de maior dificuldade, porquanto tem aqui a pressão do preço do leite que não descola, mas tem também, ainda por cima, os custos de produção a agravarem-se também bastante, e portanto esse diferencial é hoje cada vez menor, e portanto com base nisso aquilo que se perspectiva no Ministério da Agricultura é vir a criar também aqui uma entidade reguladora que dê aqui quase que um sinal de alerta e que obrigue aqui que haja aqui um limite mínimo para o preço pago ao agricultor. Mas além disso temos aqui a outra questão que também preocupa as pessoas que estão ligadas à pecuária do leite, que é a questão da convergência, o facto de estarmos também obrigados à convergência. Nós vamos com o tempo e com esta convergência diminuindo aqui o valor dos direitos, e por isso pode se traduzir também em menos apoios diretos para a produção de leite, e daí que aquilo que se perspectiva é que os agricultores, os produtores de leite, venham a conseguir apoios de uma outra forma, ou através da produção de milho, grão, ou através da produção também de milho silagem, ou através dos tais ecoregimes que eu há pouco referi, em que é exatamente para eles, para a pecuária intensiva, é que se aplicam aqueles ecoregimes, quer os do bem-estar, quer os da alimentação, são todos ligados também à pecuária intensiva. Quanto à pecuária mais ligada aqui às raças autóctones, também, obviamente, que as raças autóctones sofreram, quanto a mim, aqui um problema grave, numa altura em que as agroambientais tiveram muitos anos sem possibilidade de candidaturas às medidas agroambientais, e de facto sem essa ajuda houve aqui algum abandono por parte dos agricultores, que não se viam de facto aqui a ser muito apoiados porque não podiam candidatar-se. O facto de aumentarmos aqui o valor às raças autóctones e até a questão do compromisso ser menor, eu tenho perspectivas que essas sejam boas medidas para recuperar aqui estes efetivos, sim. Ok, muito obrigado. Tendo estado ligada profissionalmente ao porco bízaro, qual o ponto de situação desta fileira e qual o seu futuro? Por acaso já há algum tempo que não olho para os valores do livro genealógico, mas de facto durante anos foi de evolução, sem dúvida. E penso que sim, que continuará agora com uma curva não tão ascendente, também por aquilo que eu vos falei há pouco, da questão dos apoios e das medidas agroambientais ter estado fechadas para estes produtores. Mas aqui esta raça está também tão ligada ao sucesso das agroindústrias, que de facto o sucesso das agroindústrias e sobretudo das agroindústrias de produtos de qualidade, DOP e IGP, eu acho que essas têm feito aqui bastante a diferença. Eu hoje penso que esta situação do bízaro já nunca vai voltar àquilo em que eu a apanhei há 20 e tal anos, que estava praticamente extinta. Hoje, o facto de termos ligado aqui os produtos de qualidade e depois, para além dos produtos de qualidade, é a sua comercialização. Eu há muito poucos dias, e também me encontrei com o Martino na Feira do Fumeiro em Monte Alegre, e de facto
é uma alegria estar naquela feira e ver que a grande maioria dos agricultores colocam atrás deles no seu stand fotografias do porco bízaro e em que eles mostram orgulhosos que são criadores de porco bízaro. E eu se pensar há 10, 15 anos, 20 anos, então, ouvi aos agricultores que nem queriam que se falasse nessa raça, porque estavam todos a querer abandonar esse porco bízaro. E, portanto, hoje, ver este renovado interesse, eu penso que conseguimos salvar a raça, mas para além da sua transformação em enchidos de qualidade, em vários aqui no Norte, para além disso a própria carne, a denominação de origem carne, acho que tem muito ainda para dar, e que vai ser também uma excelente possibilidade de aumentar também aqui o consumo de carne por bízaro através dessa denominação de origem da carne, que é mais recente e que essa sim acho que vai também ser interessante podê-la trabalhar no futuro. O regadio é cada vez mais importante na região norte. Como explica que existam muitas parcelas abandonadas em zonas com regadio? Pois é, por isso é que são feitos tantos estudos hoje antes de aprovarmos um projeto destes, porque são projetos, como todos sabemos, de avultado valor. E aquilo pior que nos pode acontecer, de facto, é isto, quer seja para o Ministério da Agricultura, quer seja para uma Câmara Municipal, que hoje são também elas que estão a investir, e isto é a pior coisa que nos pode acontecer, mas é evidente que por isso mesmo há uma matéria em que nós podemos vir a trabalhar de futuro, que me parece do maior interesse, que tem a ver com as associações de regantes. Nós temos no futuro que profissionalizar muito mais estas associações de regantes. Nós temos que ter gente que fazem hoje de forma muito voluntariosa e que em maior parte das situações corre lindamente, sei lá, estou-me a lembrar de Armamar, não quero falar em muitos mais, mas de facto temos excelentes exemplos no Norte. Mas depois também temos muitos maus exemplos em que, de facto, foram investidos milhões nesses regadios e depois o seu resultado não é o expectável. Por isso é que hoje, por um lado, profissionalizar muito mais estas associações de regantes é fundamental, por outro lado, vai obrigar também este envolvimento da autarquia, porque hoje a grande maioria dos projetos são as autarquias que estão a promover, com apoio nosso, mas também com verbas avultadas das autarquias, e estou certo que elas se vão também empenhar em ver aqui essas mudanças, e portanto quando querem hoje fazer um regadio, temos que perceber que aquilo tem que ser para, de facto, pôr a água ao serviço da agricultura e do maior número de agricultores possível. E, portanto, esta é uma situação que não acontece muito, mas ainda acontece. Ainda acontece em algumas situações já passadas, que se calhar foram investimentos que a sua localização talvez possa não ter sido a melhor, porque não conseguiram aumentar de forma interessante a produtividade destas zonas. Nós temos feito alguns estudos e algumas candidaturas ao regadinho na região centro, e o que notamos é que tem muito a ver com a estrutura fundiária, ou seja, as parcelas são de pequena dimensão e as explorações também. E isto gera um bocadinho o abandono, porque não cria rentabilidade mínima para criar sustentabilidade. É um bocado por aí. Depois também a ausência dos proprietários, não é? Que não estão lá. Passando à questão seguinte, acha que as culturas de sequeiro irão desaparecer na região norte devido à diminuição das chuvas? Eu penso que estas culturas de sequeiro não irão desaparecer. Temos alguma dificuldade em perspectivar como é que esta questão das alterações climáticas irá condicionar a nossa agricultura. Já estamos a perceber que vamos ter
alturas de muitas chuvas e alturas de muito poucas chuvas, e sem dúvida que esta questão poderá condicionar bastante a nossa agricultura. De qualquer forma, o que vamos ter que saber é poupar essa pouca água que vamos tendo através de reservatórios, como sejam, por exemplo, as charcas, e depois de conseguirmos também ser o mais eficientes possível no uso dessa mesma água. Eu acho que a nível da rega, a agricultura a este nível tem hoje que ser muito mais profissional, tem que ser muito mais eficiente o uso dessa pouca água que temos. E, portanto, acho que aí também a questão da inovação e da própria agenda, e voltando outra vez a estes projetos, esse é já dos projetos que estamos a querer desenvolver aqui com alguns parceiros também, para que se consiga trabalhar exatamente nesta eficiência da rega, que vai ser fundamental. Para isso é importante a questão das aberturas dos avisos das charcas, como também dos painéis fotovoltaicos. Tudo isso vai poderemos vir a apoiar os agricultores naquilo que são estes novos tempos de alterações climáticas. A próxima pergunta é relacionada com essas alterações climáticas. Qual a sua visão das alterações climáticas que se farão sentir sobre a agricultura do Norte? Pois, era um bocado que eu vos estava a referir. Nós aqui, a região Norte, a que terá aqui sempre mais dificuldades nestas matérias é aqui na área da cime terras de Trás-os-Montes, e depois na área da cime do Douro. São aquelas mais que poderão, a nível de estarem menos preparadas para estas alterações climáticas, porque, sei lá, é a questão do Douro com a questão da vinha, até que ponto vamos conseguir produzir sem ter que regar. A nível de outras culturas, aquilo que já se nota e que os agricultores estão a fazer é hoje a plantação em locais que antigamente não faziam. Nós estamos a subir a cota, por exemplo, do castanheiro em locais onde nunca se pensava ter castanheiros. Estamos hoje a alterar já bastante o local dessas culturas, e eu acho que essa já está a ser uma forma de se precaver contra estas alterações climáticas. Mas sem dúvida que a incorporação aqui de novos métodos e mais inovadores de fazer agricultura, eu acho que vai ser o essencial, e eu acho que vamos ter todos que com inovação ajudarmos aqui os agricultores a preparar-se para este paradigma das alterações climáticas. Quero instalar-me como jovem agricultor e vou apresentar candidatura nesta altura. Quanto tempo terei de esperar para ter o meu projeto aprovado? Dizem-me alguns colegas que há dificuldade na contratação das ajudas. É verdade? Olha, esta é uma boa altura, porque temos abertos 2 avisos para jovens agricultores, para investimento de jovens agricultores. Um deles, e desta vez aparece pela primeira vez, 2 avisos. Um aviso é para jovens agricultores fora das zonas vulneráveis, de riscos de incêndio, e o outro já para essas áreas vulneráveis de risco de incêndio. O que quer dizer que estas zonas vulneráveis a risco de incêndio, que se pode encontrar não sei dizer agora qual é a legislação, mas facilmente consegue-se colocar áreas vulneráveis a risco de incêndio e encontrar o mapa nacional dessas áreas. A pesquisa é simples na net. Sim, é fácil. E, portanto, estava a dizer que essas zonas vulneráveis são hoje mais o norte interior e também o centro interior.
Portanto, no fundo, isso quase no país são essas duas zonas. O que quer dizer é que estamos quase aqui a regionalizar um pouco as medidas. É mais fácil hoje ter o projeto aprovado se entrar, talvez, por esse aviso dos territórios vulneráveis, porque obviamente é menos área, portanto poderão ser aqui menos projetos. Depois aqui a questão do tempo e do timing. Bom, a questão do timing é que estes projetos são todos, não sei para quem estou a falar, mas dizer-vos que eles são todos submetidos na plataforma do PDR, chegam à autoridade de gestão e só depois é que são distribuídos para cada região do país. Neste caso, a distribuição que vem para o norte já vem pelo menos com o chamado cálculo da VGO feita. E essa VGO, de facto, é como que a nota do projeto. Dependendo do número de candidaturas, assim vem mais ou menos projetos para nós analisarmos. De facto, estas análises dependem muito também da quantidade de avisos e de projetos que temos em carteira, mas a DRAP Norte tem uma grande equipa de muitos técnicos a trabalhar nesta análise de projetos e análise de pedidos de pagamento e, portanto, quando eles chegam à direção regional, tentamos, de facto, ser céleres nesta análise das candidaturas. Por vezes, elas também, o tempo que pensamos que estamos à espera não é o tempo que elas estão connosco, as candidaturas, é, de facto, o tempo que depois também demora a serem libertados pela autoridade de gestão para o cálculo desta VGO. Obrigado. A olivicultura em Trás-os-Montes está a crescer. Acredita que se eu fizer uma plantação de 3 hectares este ano em Macedo de Cavaleiros, terei sucesso no futuro? Sim, não sei que tipo de sucesso, se é para vingarem de facto essas plantas. Esta altura de pouca água, o solo não está muito bom para receber as plantas. Pode não ser um excelente ano, mas é óbvio que sim, que Macedo de Cavaleiros é uma terra de olival e, portanto, certamente que se dará muito bem ali o olival e, portanto, que terá sucesso nessa plantação. Claro que sim. Qual o ponto de situação da agricultura familiar na região norte? Há muitos agricultores reconhecidos? Olha, há mais do que em todo o país, mas não são ainda muitos que vieram ao processo. Nós devemos ter cerca de 1.100 agricultores com o estatuto de agricultura familiar, que estejam, portanto, reconhecidos. Isto aparece exatamente quase na altura em que nós pomos cá fora avisos que vão de encontro, que majoram, que têm majoração para os agricultores familiares. Eu recordo aqui, talvez na altura em que mais pedidos de reconhecimento houve, foi na altura que nós pusemos cá fora o aviso para a mudança de tratores e para a melhoria do parque de máquinas, que era exatamente a compra de trator e o apoio que nós dávamos à aquisição, e essa foi a altura que mais se notou, porque se percebeu que havia uma majoração para quem tinha o estatuto de agricultura familiar. Portanto, a agricultura familiar, e depois deste estatuto existir, eu acho que os agricultores, não é por falta de agricultores familiares, porque de facto o norte tem, obviamente é o norte e o centro que têm mais agricultores desta tipologia. Agora, eles para virem ao processo e para quererem ser reconhecidos têm que encontrar nisso uma vantagem. E de facto, quando encontram vantagens nesse reconhecimento, vêm ao processo, mas em todo caso são hoje, penso que deve andar na ordem dos 1.100 agricultores. Excelente. O que se pode fazer para dar maior notoriedade aos produtos DOP e IGP da região norte? Bom, eu acho que aqui
não me levem a mal, mas eu acho que quem hoje pode dar notoriedade são exatamente as entidades gestoras destas marcas. As entidades gestoras são aquelas que podem fazer mais ou menos por estas DOPs e IGPs, porque muitas delas têm esta ferramenta e usam-na muito pouco e algumas nem sequer a utilizam, que têm apenas as DOPs e IGPs e não partem para o processo seguinte, que é exatamente utilizá-las e certificando produtos. Portanto, eu neste momento acho que na região norte este tem que ser, vai ter que ser aqui um olhar muito atento para esta questão. De facto, se vocês consultarem o relatório anual da DGADRE em matéria de DOPs e IGPs, vão perceber, de facto, e o número já vos disse que temos quase 50 DOPs e IGPs no norte, e depois nós vamos ver as que funcionam e temos, infelizmente, muitos casos que não funcionam. E, portanto, estas entidades que serão, de facto, as responsáveis por dar notoriedade. Não dando ou não certificando, temos que partir aqui para uma outra situação, porque é óbvio que a DGADRE, e eu tenho agora previsto já uma reunião nestes próximos tempos com a DGADRE, exatamente para tratar destas situações que, a meu ver, não podem continuar, não podemos, até porque, repara, o facto de termos entidades que são hoje detentoras destas marcas, DOPs ou IGPs, e que com elas nada fazem, estão a impedir que também toda aquela área fique privada de ter uma DOP ou uma IGP, porque é óbvio que aquelas que já existem, se tentarmos pedir uma nova para a mesma área geográfica, não vai ser concedida. É óbvio que não se percebe que possamos ter aqui duas DOPs ou duas IGPs para uma mesma área geográfica e se calhar para o mesmo produto. Portanto, e estamos a falar sempre de processos morosos, não é uma coisa que de um dia para o outro se consiga, e portanto estamos a falar aqui de algo que é valioso e que pode dar notoriedade, mas sem dúvida que as entidades gestoras têm que ser responsáveis, ou então têm que fazer com que sejam outros a tratar desse assunto, se não se sentirem de facto capazes. Muito obrigado. Penso que esta que já respondeu, mas eu coloco: qual a sua opinião sobre a solução para a crise do leite bovino da região norte? Sim, penso que sim, Martina. Foi aquelas duas questões que a questão da a questão do autoridade, preço, sim. e a questão da convergência, Sim. que são as preocupações, sim. E a próxima também penso que já respondeu: quais as diferenças para a região norte que existirão entre o PDR 2020 e o PEPAC? Sim, também já assinalei aqui algumas questões que podem, de facto, trazer aqui diferenças e melhorias nos apoios para a região norte, sim. Esta também penso que já abordou. A seca está aí a fazer-se sentir. O que fazer a médio prazo para que seja controlada ou minimizada? O que fazer a médio prazo? A médio prazo, para ser controlada ou minimizada. A médio prazo nós temos aí várias candidaturas e projetos que estão em fase já final de aprovação. Alguns deles já com parecer favorável de regadios, quer seja aqui no norte, falando concretamente de Valpaços, Vimioso, Carrazeira de Anciães, Vila Flor, Alfândega da Fé, são tudo concelhos que têm hoje, estão muito, muito próximos de ter estes projetos aprovados e de iniciarem as obras dos seus regadios.
Para além disso, outro regadio que nós temos aqui no Norte, e esse financiado pelo Ministério da Agricultura, que é no Minho, esse é em Vila Verde, um investimento de mais de 8 milhões de euros, e depois todo este apoio que me parece absolutamente essencial na construção destes reservatórios que há pouco referi, e ainda também da poupança energética a nível de painéis para o uso da rega. Acho que é fundamental. Mas, juntando isto tudo, não vale a pena ter reservatórios e ter água se não formos eficientes no seu uso, e acho que essa é a parte também mais importante, é depois utilizá-la com poupança e com eficiência. Mas neste ponto não há aqui uma clarificação que é preciso fazer, porque assim, por um lado, a maior parte da área que temos na região e no país é de sequeiro. E, portanto, o regadio tem incidência sobre áreas percentualmente muito baixas. Esta questão da seca é um fenómeno que se faz sentir sobretudo no sequeiro, não é? Porque a precipitação é cada vez menos e mais concentrada. Isto não terá de caminhar para intervenções, sei lá, de engenharia natural, de mais de pequenos reservatórios, mas em zonas fora dos regadios, não é? Sim, o que é que lhe parece? Sim, para além desta eficiência da rega e não havendo rega, a nível cultural, aplicarmos aqui também outras formas de cobertos vegetais e de uma outra forma também para evitar, neste caso, a evapotranspiração. Portanto, podemos encontrar também aqui outras formas. Mas sem dúvida que este é uma questão que será de futuro ainda para muito trabalho que temos pela frente, porque de facto não sabemos muito bem qual é a dimensão ainda do problema. O que é certo é que de facto temos muitos e bons investigadores na nossa área e que estão todos também muito empenhados em trabalhar em soluções nesta questão das alterações climáticas e da mitigação das alterações climáticas. Quero-lhes dizer já agora, só recordar que nesta agenda de inovação, os primeiros avisos que nós tivemos e que já da agenda de inovação, que era da mitigação das alterações climáticas e a adaptação às alterações climáticas, teve um número elevadíssimo de candidaturas, com várias dezenas de candidaturas que apareceram exatamente. São candidaturas em que o propósito é solucionar estas questões através de projetos de experimentação, e que houve, portanto, aqui um entusiasmo grande e uma grande quantidade de candidaturas, onde envolvemos aqui, obviamente, a comunidade científica, que está muito empenhada também em parceria em várias parcerias, conseguirmos aqui encontrar, de facto, soluções. E, portanto, vejo um renovado interesse pelo estudo destas matérias, e estou certa que serão aqui importantes para o apoio aos nossos empresários agrícolas. Faltam 2 minutos para terminarmos o nosso evento, e nesta fase do evento eu pergunto aos nossos conferencistas que resumo é que fazem, quer da intervenção, quer das respostas, e que fique para a memória futura como resumo da conferência. Não sei se me conseguiu ouvir. Não, Martino, eu não ouvi. Eu volto a repetir, eu peço desculpa que a internet aqui hoje está muito fraca. Portanto, nesta parte final, eu peço à conferencista
um resumo entre a apresentação e as respostas às questões que possa ficar para nós como memória futura para criarmos massa crítica à volta da agricultura e do mundo rural. Não sei se agora me conseguiu ouvir. Sim, Martim, acho que percebi. No fundo, resumindo aquilo que há pouco vos falei, de facto, de dizer que... Deixe-me só... peço desculpa, carreguei que eu não devia. Bom, estava a dizer que, como resumo, dizer-vos que esta agricultura do Norte, como puderam constatar, é uma agricultura aqui de grande diversidade territorial, com muita especificidade, desde o Minho, até à zona mais interior de Trás-os-Montes, e também depois com uma grande diferença também na região do Douro, e de facto nós somos uma região interessantíssima a nível agrícola. Nós temos aqui excelentes agricultores, excelentes agroindústrias, o próprio investimento que tem sido feito nesta região mostra bem um interesse cada vez maior por investir neste setor agrícola. É um setor que está hoje e que queremos mais rejuvenescido, captando para aqui juventude para este setor, vê-lo hoje já com outros olhos, com os olhos mais de modernidade. Eu acho que isso pode fazer com que mais gente jovem venha para trabalhar para esta área, porque de facto temos excelentes exemplos de juventude a trabalhar na agricultura, mas quanto mais inovadora ela se torna, quanto mais pomos a investigação ao serviço da agricultura, mais conseguimos assim atrair jovens para este setor. E portanto este é também o maior desejo, é que tenhamos aqui mais gente com vontade de investir na agricultura e, sobretudo, mais jovens a investir na agricultura. Aquilo que me parece é que, neste momento, estas possibilidades que hoje nós temos, quer no PRR, através desta agenda de inovação, onde podemos, nessa agenda de inovação, fazer diferente e conseguir que esta agenda nos apoie naquilo que é a melhoria do conhecimento sobre muitas questões que nos preocupam, mas também o novo PEPAC, que será certamente, e queremos que ele seja um programa mais interessante, que mais apoie também a região norte, mas sobretudo que seja mais descomplicado, era importantíssimo, e é isso que queremos fazer, tornar a carga administrativa mais fácil. E há pouco aquela questão que me coloca é quanto tempo demora. De facto, o que nós queremos é agilizar cada vez mais estes processos. Eu penso que estamos a conseguir dar também aqui um passo importante, que é trabalharmos através de custos simplificados, conseguirmos ter hoje mais programas como tivemos a questão do VITIS. Esse é o nosso objetivo, é trabalharmos desta forma mais simples, mais simplificada, porque de facto nós enquanto Ministério da Agricultura queremos de facto é pôr este dinheiro ao serviço dos nossos agricultores, mas também, em boa verdade, e todos sabem que há aqui um controle rigoroso e que tem que continuar a existir destes dinheiros públicos e dinheiros comunitários, e daí temos que continuar, obviamente, a fazer este trabalho de controle, mas que tudo isto seja cada vez um processo mais simples, para que mais agricultores se entusiasmem com
a aceder a estes projetos, a vir de facto a ter alguns apoios que são de facto essenciais. A questão da agricultura, ela é apoiada e deve continuar a ser apoiada e cada vez mais apoiada, quer através obviamente destes apoios diretos, porque estamos com os apoios diretos a conseguir melhorar o rendimento das explorações, mas também a nível do investimento, porque todos sabemos que este é um setor que tem dificuldade, obviamente, todos sabemos da dificuldade que temos de conseguir crédito para este tipo de investimentos, se formos sozinhos à banca fazê-los sem qualquer outro apoio. E por isso mesmo temos que continuar a produzir e fazer também com que haja uma visão cada vez mais valorizada da nossa agricultura. Eu acho que em tempos de pandemia conseguimos mostrar que de facto somos imbatíveis, que conseguimos, mesmo com vírus e com esta pandemia, produzirmos sempre sem parar. De facto, eu acho que pela primeira vez o consumidor percebeu que a agricultura é produzir alimentos que é aquilo que as pessoas precisam no seu dia-a-dia, mas em tempos de pandemia era quase só o que precisavam, era de se alimentar. E por isso eu acho que demos aqui um excelente testemunho do que é o trabalho da agricultura e este setor tem cada vez mais que ser olhado de facto como um setor de grande importância, quer pelo bem que produzimos, que são alimentos, mas também pelo seu valor económico e pelo desenvolvimento que trazemos ao país. Senhora Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, muito obrigado. Cara colega Caro Alves, parabéns por esta belíssima comunicação sobre as agriculturas do Norte, sobre este momento digital em que conseguimos comunicar, quer para os interessados diretamente, quer para os players do mundo rural, quer para as pessoas do mundo urbano, o que é a agricultura, tanto e esta riqueza e, no fundo, todas estas agriculturas, portanto, todo este retrato digital com o Zoom que foi espetacular. Agradeço também a todos os participantes que estiveram connosco ao longo desta hora e meia. Peço desculpa de não conseguirmos responder a todas as questões, mas temos que cumprir horários, porque todos nós temos compromissos. Portanto, despeço-me até à próxima quarta-feira, onde iremos falar sobre financiamento bancário à agricultura, portanto, com o colega Filipe Ravara, da Caixa Geral de Depósitos. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite, Martino, e boa noite a todos. Um abraço. Agradeço também as questões que colocaram. Muito obrigado. Boa noite. Bem-aja, obrigado. Boa noite.